Eu não queria ser pastor, porque a gente conheceu um pouco a Bíblia Sagrada e a gente conheceu a grande responsabilidade de um pastor, de um obreiro, para trabalhar para o Senhor Jesus. E a gente observando a palavra de Deus, a gente vê o quanto Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus muito puro, e Ele deseja que aquele que se torna seu discípulo, né? Seu discípulo de Jesus, é o mesmo que ser um obreiro do Senhor, entendeu? Não é nada fácil. É muito difícil. Mas, quando a pessoa se dedica, nós temos uma ajuda. Nós temos uma pessoa muito especial que procura nos ajudar na longa jornada da vida pastoral, na vida do obreiro, para trabalhar para Jesus. Porque é um conjunto, né? Ninguém faz a obra sozinho. Quando Moisés tirou o povo do Egito, e ali começou a sua jornada, seu sogro viu que a carga de Moisés era muito pesada. E, na realidade, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos. Todo líder, todo pastor, precisa ter um grupo. E este grupo que trabalha em prol do reino de Deus, em prol da obra de Deus, deve ser um grupo consciente, né? Que para trabalhar para Jesus, precisamos de quê? Prioridade, nossa união. Na vida do obreiro, ele não pode ter pensamentos, ideais, individualismo, não pode. A igreja não funciona assim. A obra de Deus não funciona assim, né? Tem que ser um conjunto, é um corpo. Cada partícula deste corpo trabalhando em prol do reino de Deus. Assim é a nossa vida. Assim é a vida dos obreiros. E a teologia pastoral, ela não se resume só à vida do pastor, mas de todos nós que aprendemos a teologia, né, e de vivermos uma vida para fazermos a obra de Deus. Porque nós sabemos que lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que cada um de nós vamos receber a recompensa segundo o nosso trabalho, segundo a nossa dedicação. Não é somente o pastor que vai receber o galardão, não. É todos aqueles que se dedicam e trabalham em prol do reino de Deus. Receberá o seu galardão. Mas vamos lá para a nossa aula. Teologia pastoral. Primeiro ponto. O que é necessário para a vida do obreiro, vida do pastor, né, irmãos? O que é necessário? A coragem. É necessário que todo aquele que se dedique para fazer a obra de Deus, ele tenha coragem. Porque é inevitável as perseguições, as calúnias, né? O obreiro, o homem, o pastor que faz a obra de Deus, né,
não é uma vida de rosa, né? Como alguém pensa. Não. Nós observamos pelos apóstolos de Cristo Jesus, né? Pelos discípulos do Senhor Jesus. O quanto esses homens eles foram perseguidos, foram mortos por causa do Evangelho. Hoje não é diferente. Em muitas partes do mundo, alguns pastores, alguns homens de Deus estão sendo mortos também. Estão sendo perseguidos, né? E nós também padecemos um pouco acerca das calúnias, das perseguições do Evangelho. No próprio nosso Brasil, né? Nós já padecemos a destruição de alguns templos da Assembleia de Deus, né? Já passamos por isto, perseguições. Então é necessário que o homem de Deus tenha coragem. O que está na frente do homem de Deus tenha coragem. Porque além das perseguições, das críticas, tem um inimigo que trabalha para nos perseguir, nos atrapalhar, usando às vezes nossos próprios irmãos, né? Ele usa irmãos nossos, ele usa pastores, né? Para procurar nos perseguir, né? O inimigo não é fácil. Não é fácil lutar com o inimigo. É muito difícil, né? Mas Jesus, ele sempre nos dá a sua proteção. Ele sempre está conosco na nossa longa jornada. Então, o homem de Deus que prega a palavra, ele tem que ser determinado. Não pode temer. Não pode ser medroso. Não. Ele tem que ir avante. Ele tem que ir em frente, né? Tem que ir em frente. Não pode recuar de jeito nenhum. Então, o obreiro que está determinado a viver uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, prioridade é a coragem. Precisa ter coragem. Não temer. Não temer nada. Absolutamente nada. Se for preciso morrer, pela obra de Deus, ele morre. Mas ele não recua. De jeito nenhum. Jesus ama isto. E sagrado nosso Deus, né? Quando nós temos coragem e determinação para fazer a obra do Senhor Jesus. Outra coisa muito importante num homem de Deus, num homem que faz a obra de Deus, é o seu cônjuge, sua vida conjugal, com a sua esposa, com seus filhos em casa, né? É importante o homem de Deus amadurecer, crescer com este objetivo, né? A vida em casa, a vida conjugal. Primeiro ponto é a união, o amor com que o marido trata a esposa, o respeito com que a esposa trata o marido. Essas crianças, eles vão crescer. Esta criança, ele vai amadurecer, né? E vai ver na vida do pai, na vida da mãe, algo diferente. Talvez ele vá na casa da avó, talvez ele vá na casa da tia, talvez ele faça uma visita a alguns familiares, e eles vão observar que a vida na casa dele, com o pai e sua mãe, é totalmente diferente. O pai é um exemplo dentro de casa, porque o obreiro é servo de Deus, né? Ele é exemplo em tudo. Ele é exemplo, né? Para os filhos. Primeiramente, começa dentro de casa. Hoje,
infelizmente, nós temos alguns pastores que não conseguiram nem ganhar os filhos para Jesus, né? Nem os filhos são crentes. Mas, meu Deus, por quê? Se um pastor é um ganhador de alma, se o pastor ele é um homem de referência, e por que ele não conseguiu ganhar nem os filhos para Jesus? Porque isso é coisa séria. A salvação, a vida eterna, é algo muito sério. Porque a própria Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria o homem em troca da sua alma? E você ser um pastor, um líder religioso, um pregador da palavra de Deus, que quer conduzir um rebanho ao céu, à presença de Deus, e não conseguiu levar nem os filhos, vai conseguir levar nem o seu íntimo, que é os seus filhos, né, irmãos? Isso está acontecendo. Mas a teologia pastoral está aqui para nos dar um exemplo. E o aluno que aprende, guarda no coração, ele vai levar isso consigo. Porque é inadmissível, né? Um pastor chega em casa, uma vida áspera, tratando mal a esposa, com ignorância, brutalidade. Ora, os filhos estão vendo tudo isso, meu. Os filhos estão contemplando tudo isso. Não, para me ser pastor igual ao meu pai, eu não quero, não. Não vou ser um pastor igual a ele. Com muitos exemplos, né? Porque a vida pastoral, ela é o estágio de crescimento, de maturidade, né? E a vida de um pastor não é como a vida de um crente. Não é. Depois de todos esses anos, 35 anos pastoreando, a gente vê. Não é diferente. Porque vamos tratar de assuntos bem mais profundos, né? Vamos lutar com todo tipo de homens. Todo tipo. E saber conciliar as coisas. Entre o seu ministério, com as autoridades eclesiásticas e com a sua vida secular dentro de casa. Vamos conciliar. Mas, infelizmente, tem muito pastor que participa de uma reunião ministerial, participa de uma convenção, né? E ouve algumas coisas agravantes. Aí chega em casa e joga na frente da esposa, na frente dos filhos. Os filhos são inteligentes. O que acontece? Eles vão recebendo aquilo. Aí cresce com um pensamento, né, diferente. Um pensamento, eu ser pastor? Para passar por isto? Eu ser pastor? Para viver isso aí? Não, não quero dizer, não quero não. Eu não quero ser pastor, né? Não quero ser pastor. Eu, graças a Deus, eu tenho 5 filhos, todos adultos, casados, e são pastores. Graças a Deus. Porque eu nunca trouxe para os meus filhos problemas, questões. Não. Nunca trouxe para os meus filhos. Para ele ouvir. Não. Nem para minha esposa eu falava. Nem para ela eu tratava de assunto. Porque eu sabia que a mulher ela é uma parte mais fraca. Ela é mais frágil. Então eu não ia passar para minha esposa problemas que talvez ela não fosse resistir. Talvez ela não fosse suportar. Mas como homem, eu suportava. Como homem, eu aguentava. Né? E a teologia pastoral, ela nos ensina tudo isso. A sermos homens de coragem, de maturidade, de experiência, entendeu? Para a gente saber conciliar, né?
conciliar e não trazer para a nossa família, nossa esposa, nosso lar, entendeu? Problemas lá de fora, trazer para dentro de casa. Você vai prejudicar seus filhos. Você vai prejudicar sua esposa. Entendeu? Porque é aquele problema. É aquele detalhe. Quando o homem é casado, vou dar aqui um exemplo. O homem é casado com a sua esposa e a esposa com o esposo. Quando acontece um agravante entre o esposo e a esposa, o esposo vai contar para a mãe dele. Né? Vai contar, estou dando aqui um exemplo simples, mas para você entender. Vai contar para a mãe dele as palavras que ele sofreu da parte da esposa. Então, a sogra já se torna inimigo da nora, porque agrediu o filho, né? Agrediu o filho, e ela ama o filho, ela se torna inimigo da nora. Assim também é a irmã. Acontece o agravante, todo casal existe isso. Todo casal tem isso, uma discussão, uma agressão, tem isso. Todo casal tem. Não tem como escapar. Aí a esposa vai contar para a mãe o que o esposo fez, o que o esposo disse. Aí a sogra fica irada, com raiva do esposo dela, da irmã. Aí isso cria uma inimizade entre a família. Quem foi o causador foi você. E não devia ter aberto a sua boca para falar, né? A sua mãe, e vice-versa. Isso como acontece no meio dos cônjuges? Isso atrapalha a vida espiritual, isso atrapalha a comunhão entre a família, isso atrapalha a vida do obreiro, atrapalha. Atrapalha, porque ele está lá no culto, até pregando a palavra, e a sogra está lá embaixo, olhando. Olha a cara desse sujeito, agride minha filha e vem para cá para pregar o evangelho. São coisas simples, mas fatos reais. Né? Então, o pastor, ele deve ter a sua postura. Por onde ele andar, ele tem que ter a sua postura. Em casa, ele tem que ter a sua postura. Entendeu? No comércio, ele tem que ter a sua postura. Tem que ter. Precisa ter. Eu vou contar aqui um testemunho que muito me entristeceu. Quando eu cheguei em Sobral, em 98, no dia 29 de novembro de 1998, eu tinha começado a obra, não tinha dinheiro, iniciando. Eu fui comprar uma caixinha de som e um microfone na loja Barbalho. E quando eu cheguei lá, me identifiquei, eu sou pastor, estou precisando comprar uma caixinha, tá assim. Eu queria que você facilitasse para mim. A expressão do rapaz, do dono da loja, foi rápida e objetiva. Eu não vendo nada para pastor aqui. Não vendo nada para pastor. Você quer ver quantos cheques eu tenho aqui ali dentro, de pastores? Eu digo, não, meu amigo, não me interessa ver os cheques. Não me interessa, porque eu não vou pagar cheque de ninguém. Eu pago as contas que eu faço. Essas eu pago. Muito obrigado, Deus abençoe, eu fui-me embora. Mas cheguei em casa muito triste, chorei, né? Um pastor, um homem de Deus, que devia ser referência dentro de uma cidade como Sobral, entendeu? Fazer isto, acontecer isto, é um descrédito. Então, o pastor, ele tem que ter sua postura. No comércio, em casa, na igreja,
Tem muito pastor brincalhão, você sabia? Gosta de brincar com as irmãs, soltar piadinhas, entendeu? Não, isso é inaceitável. O pastor ele tem que ser homem sério, né? Tem que ser sério. Esse negócio de estar jogando piadinha, né? Nem piadas indecentes, isso não é para pastor, não. Não é para pastor, não é para um homem de Deus. Não pode, de jeito nenhum. Então, aulas como esta é importante. Teologia pastoral é muito importante para a gente conversar, para a gente chegar a um entendimento, né? Para que verdadeiramente nós aprendamos o que é a vida de um pastor. A vida da pastora, da esposa do pastor, também deve ter uma vida séria, né? Ela deve ser uma mulher prudente, uma mulher sábia, uma mulher que saiba tratar os membros da igreja, né? Ela não pode tratar as irmãs da igreja com indiferença, né? Não pode fazer isso. Particularidade. Umas abraça e beija, a outra não, né? Ela não pode fazer isso. A esposa do pastor, a esposa do obreiro tem que ser referência. Assim como é necessário que o pastor seja um homem que tenha, né, um caráter impecável, a esposa também tem que ter. Eu tenho uma tristeza muito grande e profunda no meu coração de ver, na realidade, o trato de algumas irmãs. São pouquinhas, mas são algumas. A forma como trata as irmãs da igreja, da congregação, entendeu? Esta irmã certamente não aprendeu uma aula desta, ela não participou de uma aula como esta, né? Porque ela faz separação entre grupos e grupos. Isso acaba a obra de Deus, prejudica a obra de Deus, esse tipo de ações. E assim como a esposa, ela pode levantar o ministério do marido, também ela pode acabar. Ela pode acabar o ministério do marido dela, né? Por isso que é importante, tanto homens como as mulheres participarem de estudos teológicos como este, entendeu? E as doutrinas. Eu sempre falo na nossa igreja, a qual eu sou pastor, venha a doutrina e traga as suas esposas junto com você, para aprender. Porque no futuro, esta irmã, ela pode assumir uma obra. Eles estão caminhando para isso, junto com o marido, né? E infelizmente, se não aprender, se não estiver preparada, vai cometer muitos erros, que é prejudicial à obra de Deus. Porque a obra de Deus, ela precisa ser feita com amor. Nós precisamos ter esse vínculo em nossa vida. Porque tudo vai passar, a Bíblia diz. As profecias, tudo vai passar. Mas o amor, ele permanece. Ele permanece. Como é que eu posso apresentar para a igreja ou para uma congregação que verdadeiramente eu amo os irmãos? Se faço o individualismo? Se formo grupinhos? Como é que pode isso? Né? Como é que pode? Então, a teologia pastoral, ela é importante para todos participarem, aprender, né? Aprender um comportamento impecável, né? Tanto do homem como da mulher, né? Ele precisa criar os filhos com sujeição, é a Bíblia quem diz, né? Sujeição.
Então, os nossos filhos, eles estão na igreja, mas não pode fazer o que quer. Não pode fazer o que quer, né? Tem que ter uma autoridade do pai, apoiado com a mãe, para criar os filhos na educação da palavra de Deus. Hoje, infelizmente, existe muitos filhos muito mal educados na igreja. E alguém quer que o pastor ou a pastora venha a educar esses filhos. Querem ser educados. Não, não pode. A educação, ela vem de casa. Ela procede de casa. Pela mãe, primeiramente, porque o pai trabalha o dia todo. Quem leva o tempo mais com os filhos é a mãe. Quem cuida mais dos filhos é a mãe. Então, a educação tem que ser da mãe. Claro, com o apoio do pai. No momento que for preciso, que ele estiver disponível, também tem o apoio dele. Mas devemos ter cuidado com a criação dos nossos filhos. Hoje, nós cometemos alguns erros. O que é que nós fazemos? Compramos um celular e entregamos na mão do nosso filho. Né? Para ver se fica livre. Deixa o menino mais à vontade. A menina mais à vontade. Meu Deus. E agora? Quem vai ser o professor deste menino? Quem vai ser a professora deste menino? Sei lá. Vai ensinar tudo que não presta ao filho do crente. Por isso que hoje você vê a situação que está os nossos jovens na igreja. A situação que está os nossos jovens na igreja. Nossos adolescentes na igreja. Não tem desejo de estar na igreja. Não tem desejo de cultuar a Deus. Não tem. Não tem. Entendeu? Porque não tiveram incentivo. Não foram ensinados, educados a fazerem assim. Não, não foram. E nossa mocidade na igreja, nossos adolescentes estão se tornando extintos dentro da igreja. Né? Não era como há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Não existia esse celular. Não existia isto. Nem Facebook, nem Instagram, não existia nada disso. Né? Existia no máximo a televisão, somente para o menino ver. Mas o que prejudicou mais os nossos jovens, nossos adolescentes, foi o celular. Pode ver que nossos jovens estão se afastando de Deus. Se afastando do nosso Deus. Infelizmente, este é o quadro espiritual dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Como líderes espirituais que nós somos, precisamos cuidar do nosso lar. Cuidar dos nossos filhos. Ter cuidado com ele. É preciso. Né? É necessário. Usar todo e qualquer argumento sábio, né? Pedindo a Deus direção para criar os nossos filhinhos dentro do padrão divino da Bíblia. Existe uma coisa que está acontecendo na vida de muitos pastores, muitos líderes, muitos obreiros. É o desamor. Né? O amor ao cônjuge. Né? Porque quando nós namorávamos, né? Era um amor tão grande, não era? Abraçados, beijando-se. E procurava não se afastar um do outro. Né? Tinha saudade. Queria estar perto, estar junto. Depois de casados, isso acaba. O amor acaba.
Aí se torna pastores, obreiros, antibíblicos. Antibíblicos. Querem ser pregador? Querem ser usados pelo Espírito Santo? Né? Mas sendo antibíblico. Porque a ordenança divina não é essa. A Bíblia diz que, lá em Efésios 5, 28, assim deve amar as suas esposas como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque ninguém nunca maltratou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta como o Senhor a igreja. É isso que nós estamos fazendo. Nós que desejamos tanto um crescimento espiritual, uma vida com Deus, sendo antibíblicos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Senão a coisa está mudando. Tudo da Bíblia Sagrada. Né? Muito importante. Eu sempre digo, para que um pastor ele se envolva com leituras de livros, pensamentos teológicos, é necessário que ele estude a Bíblia. Pelo menos 2 vezes ele lê a Bíblia. Para entrar nesse tipo de coisa. Porque tem muitos livros bons que traz uma experiência, uma maturidade para todos nós. Mas tem muitos que não são. Não são. Não são. Aí nós vamos absorver esses estudos e vamos errar. Cometer alguns erros. Você vê, de uns 30 anos para cá, olha as ideologias que surgiram. Né? Ideologias que surgiram. De igrejas que tem uma base. Qual é a base desta igreja? Ensino doutrinário. Ser rico. Ter dinheiro. Ora, pega de cheio o despreparado. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter dinheiro? Todos querem. Todos nós queremos. Aí pega um despreparado, dá um estudo como este, e lá se vai. E lá se vai o problema. Né? São coisas que a gente tem que ter cuidado. Estudamos a Bíblia e vamos ter maturidade. Para não cair, né, na lábia desse povo. Né? Nessa teologia pastoral de um crescimento financeiro, né? De um estudo bíblico, quebra de maldição. Poxa. Desde o momento em que o homem ele pecou, ele foi amaldiçoado por Deus. Mas no momento em que ele aceita Jesus como seu Salvador, abraça a sua fé no Senhor Jesus, não existe mais maldição. A cruz é um símbolo de maldição. Jesus foi pregado na cruz, né? Para tirar de nós toda e qualquer maldição. Entendeu? Então é bom a gente estudar muito, pesquisar sobre a palavra de Deus, para nós sermos pregadores do século XXI, né? Íntegros na presença de Deus. Pregarmos o evangelho genuíno.
Evangelho puro, sem mistura, né? Hoje está sendo pregado muitos evangelhos, né? Misturado, né? Deturpado. E nós que estudamos o Seifa, teologia, nós precisamos amadurecer mais e mais. Porque no futuro seremos grandes líderes, estaremos na frente de grandes igrejas, né? E devemos segurar o que nós aprendemos. Eu fico observando assim, na vida de alguns, né? A mudança. A mudança. Começaram tão bem, começaram ótimos. E depois, estava deturpando tudo que pregou. Como é que pode? Né? Como é que pode isso acontecer na vida de um teólogo? Na vida de um homem que estudou a Bíblia Sagrada? Temos que ter cuidado. Muito cuidado com essas coisas. Então, para isto, damos graças a Deus, né, pela iniciativa do pastor Diogo, criar um grupo de pessoas, de pastores, ministros, obreiros, que querem aprender mais e mais, que desejam aprender mais e mais. Isso é muito importante. Que Deus recompense o pastor Diogo a perseverar no seu objetivo. Agora eu posso abrir um espaço aqui, se algum irmão quiser perguntar alguma coisa, né? Se eu puder responder agora, eu respondo. Se não puder, eu respondo na próxima aula. Fica à vontade. Senhor, meu pastor, muito obrigado pelas palavras. Os irmãos e irmãs, alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, fique à vontade. O pastor Guilherme, né, abriu aí espaço para você perguntar. Fique à vontade. Alguém quer fazer pergunta? Aí eu vou entrar de novo aqui, é o jeito. Vou entrar, perguntar. Muito bem. Na vida ministerial, existe algo importante para se fazer a obra de Deus, né? Claro, coragem é muito importante para fazer a obra. Viver um casamento sadio, um relacionamento sadio, é muito importante. Criar os filhos, né, no padrão divino da Bíblia. Grande importância para o obreiro, para o ministro, é você ter na sua casa culto doméstico com seus filhos. Isto é prioridade. Prioridade. Vigiando, como eu já falei, criando os filhos, educando os filhos, não trazendo problemas ministeriais para dentro da sua casa, né? Porque traz um descrédito ao ministério, e aí o menino não quer ser pastor nunca na vida dele, né? Não quer. São essas coisas que a gente vai amadurecendo e aprendendo. Mas, para um obreiro que faz a obra de Deus,
ele precisa ter fé. Fé, né? Que a própria Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Né? Tem que ter fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Se você quer ter êxito no seu ministério, né? Quer ter crescimento ministerial, tem que ter fé. Isso é prioridade. Fé. Fé. Porque eu cheguei em Sobral, começamos uma obra na garagem da casa do pastor Laeste. 8 pessoas. E eu dizia, piamente, esta igreja será a maior de Sobral. Nós vamos construir o templo mais lindo dentro de Sobral. Sem dinheiro, sem membro. Tinha dinheiro nem para alugar um prédio, não tinha. Não tinha dinheiro nem para comprar um som, nem microfone. Mas eu dizia pela fé. 15 anos depois, era a maior igreja de Sobral. E nós construímos um templo mais lindo dentro de Sobral. Pode ter outro que já construiu melhor do que o nosso. Mas até agora o nosso é mais bonito. Quer dizer, pela fé, eu contemplei. Pela fé, nós realizamos. Por isso que eu estou dando aqui o testemunho, que ser obreiro, ser pastor, para fazer a obra de Deus, tem que ter fé. Tem que ter fé. Preciso ter fé. É necessário. Entendeu? Nem meta a cara a fazer a obra de Deus sem fé. Você não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Sua fé é importante. Outra coisa também muito importante é viver uma vida de oração. Não é dobrar o joelho para orar 15 minutos, meia hora, e depois, não. É viver uma vida de oração. Né? Orar direto. Orar em todo o tempo. É viver uma vida de oração. Outra coisa muito importante para o obreiro e o pastor é viver uma vida de santidade. Santidade na presença de Deus. Santidade na presença do mundo. Santidade é uma vida separada. Ser santo é ser separado. Né? Hoje não. Hoje tem muitos que se misturam. Né? Misturado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Tem que ter fé, viver uma vida de oração, viver uma vida de santidade. Isto é prioridade para nós que somos pastores. Que fazemos a obra de Deus. Entendeu? Eu vigio muito acerca deste assunto. Né? Ser santo, ser separado. Não é querer ser melhor do que ninguém, não é querer ser melhor. Mas se eu chego no recinto para jantar com a minha esposa, ou almoçar, e tá aquela tinideira, música mudanas, eu não piso mais ali. Posso até comer, porque já me sentei e já pedi o alimento. Mas não piso mais lá. Não vou mais lá. De jeito nenhum. Não vou. Quero estar separado. Não me envolvo com isto. Não.
eu tenho que conservar, nós temos que conservar a nossa santidade na presença de Deus, né? Se nós fôssemos dar uma aula sobre santidade, nosso tempo é muito curto, né? Mas você vê as qualificações com que a qualidade que vestia o sacerdote. Como ele se vestia na presença de Deus. Todos os aparatos que ele tinha em torno do seu corpo. Tudo aquilo simbolizava algo. Né? Simbolizava algo. Era só símbolo. Hoje não. Hoje não é símbolo. Não. Nós somos sacerdote. Nós somos a nação santa. Nós somos. Entendeu? De onde flui nossa santidade? Hoje. Do nosso corpo. Que a Bíblia diz. Né? Rogo a vós, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Hoje, nós temos que apresentar nossa santidade, não é numa veste. Claro que o pastor, o obreiro, ele tem suas vestes especiais. Paletó, gravata, sapatinho social. Né? Às vezes eu observo assim, eu vejo um pastor, né, de terno, gravata, roupa social, com tênis no pé. Fica observando assim, misericórdia, né? Não está adequadamente vestido, não, pelo amor de Deus, nem calçado, está errado, né? Então, não é na veste que nós vamos apresentar, né, a nossa santidade, e sim no nosso corpo, no nosso corpo, na nossa vida de fé, de oração, santidade, consagração na presença de Deus. Isto é prioridade para a vida de um pastor, para a vida de um servo de Deus. Desculpe, né? Mas nós sabemos que o nosso Deus é santo. O Deus que nós servimos é santo. Né? E nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. Né? Então, essa teologia pastoral é uma teologia muito rica, muito importante, para nós praticarmos, né? Pôr em prática na nossa vida. Isso é muito importante. Então, Deus abençoe, guarde essas palavras no coração de vocês e cresçam mais e mais para a honra e para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Parceiro, pastor. Amém. Pode ser. Irmão Crucival Rodrigues, do Rio Grande do Sul. Ele disse, eu queria saber quando saber a resposta, para dar uma resposta a uma pessoa sobre Maria, se ela pecou. Eu acho que é a Maria é mãe de Jesus. Como responder uma pessoa falsa. Eu acredito que ele evangelizou alguém e alguém disse para ele que Maria nunca pecou. Aí ele quer saber do senhor se Maria pecou ou não pecou.
Isso é uma pergunta do irmão Francival Rodrigues. Muito bem. Sobre... Certo. Ele perguntou. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela não pecou. Nunca pecou. Ela permaneceu agraciada por Deus. Uma mulher sem mácula, a qual Deus escolheu para que dela nascesse Cristo, o Salvador do mundo. Agora, assim como ela manteve-se sua santidade, nós também temos que manter. Não existe diferença nenhuma. Temos que manter. Assim como ela foi santa, agora, ela não tem poder de salvar. Não. Este poder só é atribuído a Cristo Jesus. Só quem pode salvar. Nenhum ser humano, por mais santidade que ele tenha e viva, ele não pode salvar ninguém. 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 Salvar, não. Perdoar pecado também não. Só quem pode perdoar pecado é Deus. Somente Ele. Entendeu? Agora, a santidade dela não podemos tirar. Ela se manteve santa até o dia da sua morte. Mas, pastor, ela não teve filho? Ela não teve relações com José? Aí eu pergunto a você, biblicamente falando, desde quando uma mulher casada ter um relacionamento com seu esposo, isso é pecado? Hã? Nunca foi pecado. Não é pecado. Não é pecado. Né? Se Maria chegou a ter um relacionamento com José, seu esposo, e teve alguns filhos, né? Isso não tirou a santidade dela, a pureza dela, assim como também não tira de nenhuma irmã da igreja, nenhuma serva de Jesus Cristo. Não perde a santidade. Por ter seu esposo, viver por seu esposo, viver por seu lar, conceber filhos, isso nunca foi pecado. Nunca foi. Não foi pecado. Né? Nunca foi. Amém? Está respondido, irmão? Irmão aí? Não acredito que sim, né, irmão Francival? Você ouviu aí a resposta que o pastor expôs para você? Se algum dos irmãos quiserem fazer a pergunta, aproveita, né? Enquanto o homem está aí. O homem é mais difícil do que orelha de freira. Para me trazer ele para nos dar uma aula, não foi fácil. A gira do homem é quase 31 dias. O próprio Deus, meus amados, o próprio Deus foi quem disse: crescei e multiplicai, enchei a terra. Quer dizer, poderia haver essa multiplicação de seres humanos sem pecado. Sim, pastor, mas por que Adão pecou? Foi por relacionar-se com Eva? Não. Pecou porque desobedeceu a Deus. Qual foi o pecado de Adão? A ponto de ser expulso do jardim do Éden, perdeu a comunhão com Deus, né? A terra foi amaldiçoada por causa de Adão, porque ele desobedeceu a Deus. Existe uma coisa que Deus nunca tolerou e nem vai tolerar. Chama-se desobediência à palavra dele. Isso ele não aceita, meu filho. Deus abençoe. Bem, bom, quero te agradecer ao pastor Guilherme, nosso pastor presidente da convenção, NEMAD. Muito obrigado aos meus irmãos que nos Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de fazer... Eu sou difícil de aparecer aqui, né? Mas hoje, como era o pastor Guilherme, eu queria assistir a aula dele. A paz do Senhor, pastor.
Pai do Senhor, Deus abençoe. Eu queria assim, a aula fala sobre a teologia, Moral. pronto, falou sobre o culto racional que a gente tem que fazer em casa, não é isso? Culto doméstico, isso. Pronto, o culto doméstico. Aqui na minha casa, só eu e meu esposo que é evangélico, então toda a minha família não é. Tipo, os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos, não são. Mas eu tinha uma vontade, assim, um desejo de fazer o culto, nem que fosse uma vez por semana. Eu sei que a gente tem que fazer todos os dias, né? O nosso culto ali na madrugada, quando a gente levanta, né? Aquele culto dominical pela manhã, né? Mas eu tinha vontade de fazer com a família toda, né? Que fosse ali uma vez por semana. E não são evangélicos, né? Tem uns mais, como é que se diz, mais católicos, diz que é até do pé roxo. Como faço para aproximar essas pessoas para a casa de Deus ou trazer até para a minha casa para assistir assim um culto? Aproximar mais para ouvir a palavra. Gostaria que eu me ajudasse, me desse uma dica. Eu sei que eu não sou nem uma diaconisa, não sou, só sou uma simples serva do Senhor. Quantos anos tem seus filhos, minha? O mais novo tem 21, o mais velho tem 30. Já são todos casados. Sim, tem 3 para casado e uma solteira, mas já tem a casa dela já. Não mora nenhum comigo, né? Muito bem. Seja estrategista. Use de estratégia para ganhar seus filhos para Jesus. No seu aniversário, faça um bom almoço, convide-os para o almoço e chame o pastor Diogo para dar uma palavra para seus filhos. O pastor Diogo está falando. Pois é. Chame um pastor, chame um homem que tem assim uma boa palavra, entendeu? Pronto. Para ele levar uma palavra para seus filhos. Olha, Pronto. a Bíblia diz: o crer vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Já que eles não vão ao templo para ouvir a palavra, a senhora convida para o seu lar e leva até eles a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem tanto poder, minha irmã, ela tem tanto poder, que o homem, só em ouvir, ele vai crer. Ele vai crer, só em ouvir. O poder da palavra de Deus vai mexer no seu íntimo, no seu coração, e ele vai se converter. É a única forma da senhora, no Natal, faça um jantar, entendeu? Um dia de ano, um jantar de dia de ano, aí convide eles, convide seus filhos, isso. Pega assim um peru bem gordo, uma galinha bem gorda, asse ela bem assadinha, chame eles para comer junto com a senhora. Mas agora vamos ouvir uma palavra pelo nosso irmão que está aqui conosco, né? Aí aquele vai introduzir a palavra, eles vão ouvir, e é dessa forma que a senhora vai ganhar seus filhos para Jesus. Já são todos adultos. Pronto. Né? O senhor falou de aniversário, eu lembro que o aniversário do ano passado, eu fiz aqui, eu chamei a tarde do chá, e eu convidei 3 famílias de pastores, né, e convidei todos eles, e teve aquele momento, eu lembrei dessa dica que o senhor deu, que eu fiz no meu aniversário. Inclusive veio a família do pastor Antoniel, veio o pastor lá de Camboas, na época, né? Eu fiz isso. De Paraipaba. Oh, maravilha, bênção do céu, tá bom. Mas o principal é você ter convidado seus filhos. Pronto. Era o principal, para vir ouvir a palavra. Sim. Para ouvir a palavra de Deus. Mas continue com essa estratégia, que a senhora ganhe seus filhos para Jesus. Vai dar certo. Em nome de Jesus, eu creio. Vai, com certeza. Com certeza. Pronto. Pois tá bom, muito obrigada. Nada, Deus abençoe. Que bênção, hein? É uma bênção de Deus. É uma maravilha quando você, né, pega as estratégias, né, do evangelismo e conquista, né, as vidas. Né? Muito bem colocado, né, pelo pastor Guilherme, né, nessa posição dele. Às vezes, os nossos filhos crescem, né, sem aquele temor à palavra.
eles podem até crer, mas dentro da visão deles, não dentro da visão ou da ótica que nós aprendemos. Por isso que é muito importante nos envolvermos e trazer uma pessoa de experiência, né? Forma também estratégia, sabe? Como é isso, né? Temos Sim. pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, meu pastor Guilherme. Obrigado por lhe abençoe. E muito obrigado também a todos que participaram, né, desta aula, os convidados especiais e os nossos alunos também do CEIFA. O CEIFA é isso, é conhecimento, é a praticidade, né, dos nossos professores, e um dos grandes professores é o nosso pastor Guilherme, que dentro do tempo dele, ele nos ajuda bastante, não só ele, mas também outros pastores também, que também envolviam também no centro. Eu tenho muito que agradecer a Deus, às bênçãos de Deus. É Edigiane, Teixeirinha. Pode falar, irmã Edigiane. Você levanta as mãos. Quer falar uma coisa, irmã Edigiane? A voz, tendo que, minha pastor. Meu pastor, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Mais uma vez, uma aula excelente, uma experiência, né, dentro dessa visão escatológica, né, do nosso pastor. Escatologia é uma visão, né, futura, mas também envolvendo o nosso presente também. E nisso, nosso pastor também tem nos honrado bastante. Por isso que hoje o Ceifa tem sucesso, porque a mão de Deus e a mão da nossa liderança está sobre o Ceifa. Então, louvo a Deus por isso, pela vida do pastor Guilherme, pela vida da convenção, e vamos orar pela convenção ser uma bênção de Deus e continue sendo essa bênção como ela está sendo. Então, eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida de todos os convencionais, pastores que estão bem do campo, e que Deus continue dando de olho. Pastor, ore por nós, nos abençoando. Eu mesmo? Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos na tua presença. Pai Santo, para te pedir em nome do teu amado Filho Jesus, continua conosco, Senhor, nesta longa jornada. Ó Deus, não desampare de nós o teu santo e poderoso Espírito, mas continua nos revelando os mistérios da tua palavra. Continua, meu Senhor, revelando aos teus filhos, os alunos do Ceifa, como nós precisamos, como nós necessitamos, Senhor, das tuas revelações. Assim abençoa, pelo poder do nome de Jesus. Nós abençoamos este curso, para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Pastor, obrigado a todos. Uma boa noite a todos. E a paz do Senhor para todos. Um abraço. Até segunda-feira que vem.